Olá, meus queridos amigos, minhas queridas amigas, sejam muito bem-vindos em mais um estudo aqui da nossa plataforma virtual, esse canal do YouTube do Centro Espírita Augusto Silva. É com muita alegria que estamos aqui hoje para apresentar um pouco mais do Evangelho do Cristo. O tema de hoje nós vamos falar sobre a juventude, a mocidade. Ninguém te despreze a tua mocidade. Esse é o tema de hoje. E esse tema está lá no livro Correio Fraterno, no capítulo 15, intitulado Página do Moço Espírita Cristã. Então Emmanuel vai trabalhar esse capítulo aqui baseado numa carta de Paulo que ele enviou para Timóteo. Para quem não sabe, Timóteo era um filho amado de coração do apóstolo Paulo. Paulo meio que adotou Timóteo, né? Na época, Timóteo tinha 13 anos de idade e Paulo foi quem guiou os passos dele no caminho ali do cristianismo. Naquela época, que era uma época muito difícil, né? Aquelas peregrinações de Paulo. E aí Paulo escolhe Timóteo como um filho de coração, né? Não só ele, mas também ele tem uma passagem com João Marcos, né? Que depois vai trabalhar um pouco com Paulo, que na época era também jovem, mas mais expressivamente com Timóteo. Então, Emmanuel tira um trecho de uma carta que Paulo envia para Timóteo, que está lá na primeira carta de Timóteo, no capítulo 4, versículo 12. E o trecho é assim, ó: ninguém despreze a tua mocidade, mas sê o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé e na pureza. Então o apóstolo Paulo mandou essa carta, um trecho dessa carta aqui, né, que o Emmanuel pegou para o Timóteo. Então estava falando para ele, ó, não despreze a tua mocidade, mas sê exemplo dos fiéis na sua palavra, no trato com as pessoas, na caridade, no espírito, na fé e na pureza. Então ele estava dando um conselho para Timóteo. E aí o Emmanuel discorre um texto aqui para a gente, baseado nesse versículo aqui que Paulo mandou para Timóteo, nessa carta. E aí o Emmanuel começa assim, me dá licença que eu vou ler, é um trecho bem pequenininho desse capítulo 15 aqui, ó. Meu amigo da cristandade juvenil, que ninguém te despreze a mocidade. Este conselho não é nosso. Foi lançado por Paulo de Tarso, o grande convertido há 19 séculos. O apóstolo da gentilidade conhecia o teu soberano potencial de grandeza. A sua última carta, escrita com as lágrimas quentes do coração angustiado, Emmanuel coloca essa parte aqui, porque nessa época que Paulo estava mandando as cartas para Timóteo, ele estava preso lá em Roma. E ele já estava assim, no final da vida. Então ele coloca essa passagem aqui, né, das lágrimas quentes do coração angustiado, porque ele estava preso. Foi também endereçada a Timóteo, o jovem discípulo que permaneceria no círculo dos testemunhos de sacrifício pessoal por herdeiros de seus padecimentos e renunciações. Paulo sabia que o moço é o depositário e realizador do futuro. Olha só, Paulo já via em Timóteo, né, um jovem ali que iria continuar aquele caminho, né, do cristianismo, divulgando o evangelho do Cristo, e Paulo já depositava ali todas as fichas nele, mas com muito cuidado, que a gente vai ver mais para frente ali. Em razão disso, confiava ao aprendiz a coroa da luta edificante. Que ninguém, portanto, te menoscabe a juventude, mas não te esqueças que o direito sem dever é vocabulário vazio. Não exijas sem dar ajudando, e sem ensinar aprendendo sempre. Sê, pois, em tua escalada do porvir, o exemplo dos mais jovens e dos mais velhos que procuram Cristo, o alvo de suas aspirações, ideais e sofrimento. Consagra-te à palavra elevada e consoladora. Guarda a bondade e a compreensão no trato com os companheiros e situações que te cercam.
Atende à caridade que te pede estímulo e paz, harmonia e auxílio para todos. Sublima o teu espírito na glória de servir. Santifica a fé viva, confiando no Senhor e em ti mesmo, na lavoura do bem, que deve ser cultivada todos os dias. Abre as portas da tua alma a tudo que seja útil, nobre, belo e santificante. E dê de braços devotados ao serviço da Boa Nova pela terra regenerada e feliz. Sigamos com a vanguarda dos nossos benfeitores ao encontro do divino amanhã. Então Emmanuel pega esse trecho, né, da carta de Paulo e faz um texto aqui que é basicamente endereçado aos jovens, à mocidade hoje, falando como que os jovens devem se portar, né? Que, a gente não pode exigir sem ter ajudado. A gente não pode ensinar sem ter aprendido e continuar aprendendo. Então, quando nós somos tutores, pais, mães, tios, professores, né, que a gente tem um jovem ali da nossa tutela, o nosso dever é levar ele para o caminho, é encaminhar esse jovem, assim como Paulo fazia com Timóteo. Eu lembro de uma palestra que eu assisti do nosso querido Haroldo Dutra Dias, né, que hoje é um dos maiores expositores espíritas que a gente tem na atualidade. Você entra no canal do YouTube dele, né? Se você digitar aí Haroldo Dutra Dias, você vai ver assim uma gama de palestras espíritas, muitos seminários. Ele é um divulgador da doutrina espírita muito ativo. E ele mesmo começou lá na juventude, lá na sua mocidade, quando um vizinho dele, que era presidente do centro espírita lá em Belo Horizonte, viu naquele jovem ali, né? Talvez ele já estava vendo como Paulo via em Timóteo. Esse presidente do centro via talvez no Haroldo alguma sementinha, alguma coisa ali que poderia ser plantada, entregou para ele ler o livro Nosso Lar. E aí o Haroldo ficou muito encantado com aquele livro e começou a frequentar a mocidade espírita desse vizinho dele. E aí, né, a história toda a gente já sabe, né, que ele se tornou aí um expoente espírita, um divulgador muito, mas muito grande da doutrina espírita. E essa sementinha foi plantada lá na mocidade. Por quê? É na mocidade, é ali na juventude que a gente determina a nossa vida. Nessa encarnação, né? Nessa encarnação que nós estamos agora. Nós determinamos. A infância é o começo, a velhice é o final. E o meio disso daí é a juventude aqui que vai determinar o que nós vamos ser ali na vida adulta. É ali que você vai escolher a sua profissão, você vai escolher a pessoa que vai viver com você, é onde que você vai começar a constituir a sua família, ter a sua personalidade, né, as suas características, tudo ali na juventude. E cabe nós, pais, professores, educadores, guiarmos esses jovens para o caminho. Mas temos que ter muita cautela, porque o excesso de cobrança, o excesso de expectativa nos jovens também pode gerar algumas frustrações, né? Então, vamos colocar um caso que aconteceu recentemente, um caso que me deixou assim muito triste, muito intrigado, porque nós que temos filhos, né, a gente fica pensando em casos assim de um jovem que ele, né, era um pregador mirim, um pastor mirim, que ficou conhecido aí na internet. Muitos vão saber o que eu estou dizendo agora. E assim, como que uma pessoa, né, sendo o pai ou sendo até o líder da religião deles lá, coloca um menino de 14 anos para fazer pregações daquela forma, expondo ele quase ao ridículo. E de ter que a justiça entrar no meio e proibir dele fazer aquilo que ele estava fazendo. Muitas pessoas estavam fazendo chacota, meme, mas eu via isso com uma tristeza profunda no coração
uma vida ali, né, de um jovem sendo jogado fora. Porque imagina agora como que ele está, né, como que a cabeça dele está. Esse jovem vai precisar de muita ajuda para se reintegrar na sociedade, né, de tanta chacota que fizeram com ele, né, teve que dar um sumiço aí das redes sociais. As redes sociais, ela pode ser uma ferramenta para a gente, como está sendo agora. A gente está falando um pouco sobre o Evangelho do Cristo, falando para a mocidade, mas ela também pode ser uma ferramenta de destruição. E hoje a gente sabe que os jovens estão muito ativos na internet. E a gente tem que ter esse ponderamento, a gente tem que ter esse controle com os jovens. A gente não pode deixar isso muito solto, porque a gente vê também o maior índice de ansiedade, de depressão, né, de atentados contra a própria vida, vem a maioria dos jovens, por causa dessa imersão aí no digital, né, essa imersão à procura de likes, à procura de curtidas, à procura de comentários. Então, temos que ter essa ponderação. E eu lembro certa vez, contando um caso aqui, de uma mãe, de um colega de juventude, né, que eu comecei também na evangelização de espíritos muito novo, na doutrina espírita, depois fui para a juventude e depois parti para o grupo de estudo já a mais adulto, né? E aí uma mãe falando, uma trabalhadora assídua lá do centro espírita, a gente estava reunido na roda lá da juventude, e chega ela e fala, olha, pro dirigente que estava ali, né, conversando com a gente, da mocidade, falou, olha, eu não consigo trazer o meu filho aqui para a juventude. Eu não tenho esse poder, né? Chama ele para vir, ele não vem, ele não quer vir, ele não quer participar. Ainda falei para ele para ir em outra religião, então, que o pai dele é de outra religião, que ele poderia acompanhar o pai dele, você não queria me acompanhar e tudo. E o dirigente do centro ficou olhando para ela, né? E ele não falou nada. E aí ela falou assim, eu vim aqui te pedir um conselho, eu quero que você fale alguma coisa. Ele falou, tudo bem, então você está me pedindo a minha opinião do que eu acho que você deva fazer. Ela falou, Ele falou, os meus filhos estão aqui nesse momento agora. Eles não queriam vir, mas é o dever deles estarem aqui. Eles têm algumas obrigações e uma delas é seguir o caminho do Evangelho, seguir o caminho do Cristo. Porque, já que nós entendemos um pouco da doutrina, a gente sabe que nós estamos aqui para nos melhorar. E o Cristo veio há 2000 anos atrás e deixou a palavra para a gente, deixou o recado para a gente. Nós não estamos aqui somente para buscar nosso intelecto, né? Melhorar, buscar o trabalho, os proventos e, né, as coisas do mundo, as coisas da terra, as coisas materiais, mas nós estamos aqui para nos melhorarmos moralmente também. Então isso faz parte. Eles vindo aqui na mocidade é uma obrigação deles enquanto eles estiverem comigo morando dentro da minha casa. Assim que eles tiverem a vida adulta, eles levam a vida do jeito que quiser. E aí a gente vendo aquilo, né, todos os jovens vendo aquilo na roda, e eu pensei, bom, lá em casa é a mesma coisa, né? O meu pai praticamente me obrigava a ir na mocidade espírita. E às vezes era sábado de manhã, sábado à noite, domingo de manhã, era o momento da gente ir pro clube, da gente brincar, os meus amigos chamavam para brincar e eu estava indo para a mocidade espírita. Naquele momento, eu achava que meu pai estava fazendo uma coisa ruim para mim. Hoje eu já consigo enxergar, né, e agradeço aos meus pais por ter me colocado nesse caminho. Hoje a gente já tem um entendimento maior, né? Tem um entendimento melhor sobre isso. E isso nos ajuda também a entender como que nós devemos nos portar com os filhos que estão vindo aí agora, com as pessoas que a gente tem a tutela, né, que Deus confiou para a gente. Então é muito importante que a gente guie esses jovens para o caminho do bem, que a gente coloque eles no caminho do bem, porque eles vão ser os futuros, né, que estão por vir nesse mundo de regeneração que estamos entrando aí.
Então precisamos desses jovens sendo guiados no caminho. Emmanuel também escreve lá no livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 151, intitulado Mocidade, que ele também pega uma carta, né, de Paulo a Timóteo, já é a segunda carta de Paulo a Timóteo, do capítulo 2, do versículo 22, e Paulo escreve assim para Timóteo, ó, foge também dos desejos da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, de coração puro, invocam o Senhor. Então, olha o conselho que Paulo dá para Timóteo. Ó, foge dos desejos da mocidade. Nós sabemos, né? Quem já foi jovem já sabe as potencialidades da alma de um jovem, né? O vigor de um jovem. O quanto nós queremos ganhar o mundo, né? Quanto a gente quer descobrir as coisas. Então, o quanto mais a gente fugir das coisas que não vão edificar na nossa vida e a gente conseguir mostrar isso para um jovem, né? Melhor é. Então, quando a gente é jovem, a gente experimenta várias coisas, né? A gente vai para vários caminhos, são várias amizades. Então, nós que já passamos nessa juventude, a gente tem que entender e guiar os nossos jovens para um caminho melhor. E ele fala, ó, segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro estão no caminho junto com Cristo. Então ele está apontando para o Timóteo, olha, tá vendo? Veja aqueles exemplos ali e segue. Vá com eles. Não vá naqueles ali que vai te desviar do caminho. Paulo fala para ele. Então, Emmanuel coloca aqui nesse texto aqui da mocidade que ele fala assim, ó, que quando a gente olha para um jovem, e isso acontece, isso é muito normal, a gente vê acontecendo, a gente já começa a prever como vai ser aquele jovem, a gente começa a depositar muitas coisas naquele jovem. E às vezes isso pode inibir ele de continuar no caminho, porque ele ainda está naquela fase de se redescobrir, de saber o que está acontecendo com ele, né? E a gente atribui muitos poderes para o jovem, muita coisa ao mesmo tempo, e isso pode ser não muito legal para ele, né? E ele fala que, olha, concordamos com as suas vastas possibilidades, mas não podemos esquecer que essa fase da existência terrestre, ele está falando, essa fase da juventude, da existência terrestre, é que apresenta o maior número de necessidades no capítulo da direção. Às vezes a gente acha que é a fase da infância, né? Que a criança requer uma maior atenção, mas Emmanuel está falando para a gente aqui que é na juventude. Que às vezes a gente deixa o jovem um pouco mais solto, mais largado, mas é aqui que a gente precisa direcionar. É aqui que a gente precisa ter mais cuidado, né? Olha o que ele fala aqui depois. Ó, o moço poderá e fará muito se o seu espírito envelhecido na experiência não desamparar no trabalho. O que é o espírito envelhecido na experiência? Somos nós, pais, hoje, né? Nada de novo conseguirá erigir, caso não se valha de esforços que lhe precedem as atividades. Em tudo dependerá de seus antecessores. Então ele está falando, né? Tudo que o jovem for fazer hoje, é claro que ele vem com muita coisa do passado, mas o continuar do caminho, o trilhar do caminho, vai depender dos antecessores. Que a gente tem essa função, né? Quando a gente vem nessa vida agora, que a gente reencarnou e a gente escolhe ser pai, ser mãe, a gente tem essa função de guiar os nossos filhos para o caminho. E eu acho muito interessante isso que ele falou. Lembra que eu falei para vocês no começo que a infância é o início e a velhice é o final, e o meio disso tudo aqui é uma caminhada da juventude para a gente chegar até na velhice, né? Aqui é o início, aqui é o final e aqui é a trajetória. E ele fala assim, ó, a juventude pode ser comparada à esperançosa saída de um barco para uma viagem importante. A juventude pode ser comparada
como uma saída esperançosa de um barco para uma viagem importante. A infância foi a preparação, a velhice será a chegada ao porto. Todas as fases que requisitam as lições dos marinheiros experientes, aprendendo a se organizar e a terminar a viagem com êxito desejável. Então, quando o navio está ali navegando, né, que a gente está ali navegando no navio, exige que tenha marinheiros experientes para que a gente consiga chegar no final. Então, os jovens precisam desses marinheiros experientes. Precisam ter essa base, esse apoio. É indispensável amparar convenientemente a mentalidade juvenil e que ninguém lhe ofereça perspectiva de domínio ilusório. Nem sempre os desejos dos mais moços constituem um índice de segurança no futuro. A mocidade poderá fazer muito, mas que siga em tudo a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, de coração puro, invocam o Senhor. Então, queridos amigos e amigas, nós devemos e temos que colocar esses jovens no caminho hoje. Seja ele, assim, agora nós não estamos falando de religião, mas nós precisamos colocar eles no caminho do bem. A gente precisa ingressar os jovens hoje, seja ele numa obra social, mostrar para ele o quão bom é fazer uma caridade, tirar um pouco das telas, tirar um pouco disso e mostrar uma outra parte da vida. Eu lembro que, eu estou falando de mim porque o exemplo assim, né, que eu tenho mais forte de juventude, de jovem, foi no grupo de jovens que eu participei. E eu lembro que nós, lá no grupo de jovens que eu participava, a gente que era responsável tanto pela campanha do quilo, para a gente fazer a campanha do quilo, nós que saímos para fazer a campanha do quilo, para arrecadar os alimentos, para fazer a cesta básica e também para recolher o pãozinho e o leite que era servido na manhã quando ia entregar a cesta básica. Então a gente já tinha esse trabalho social. Os dirigentes do centro já colocavam esse trabalho social para quê? Para a gente já começar a ir entendendo o que era a vida ali, né? Que não era só aquilo que a gente imaginava, né? Porque o jovem sonha muito alto. Então, assim, o meu primeiro choque de realidade que eu tive como jovem foi no dia que eu fui entregar a cesta básica numa comunidade muito pobre, mas muito carente. Que eram pessoas que, assim, dormiam num quarto pequenininho, o chão, né, de terra batida, cheio de papelão no chão, e eu perguntei, assim, eu com 14, 15 anos, perguntei, né, pro dirigente, por que os papelões estão no chão ali? Que é isso? Ele falou, não, eles dormem aqui. E do lado de fora tinha uma latinha pequenininha, assim, com um fogareiro, e a moça cozinhando um fubá ali, que era o que eles iam comer naquele sábado, né? E a gente chega com a cesta básica e via a alegria, assim, estampada no rosto daquelas crianças, daquela mãe, e isso me marcou muito enquanto jovem, né? E não só eu, mas via no rosto dos meus amigos, né, da juventude ali, e a gente depois voltou para o Centro Espírita e a gente teve um estudo sobre isso, né? Então, muitas pessoas falando, né, o quanto que a gente deixa de exercer a gratidão quando a gente é jovem, porque a gente acha que é facilidade demais, as coisas são muito fáceis para a gente que é jovem e tudo. Então, às vezes, essa realidade, quando colocou a gente na realidade, a gente começou a entender realmente como era a vida, né? O quão às vezes difícil é para um pai, para uma mãe prover ali dentro de casa, pagar um estudo, né, dar alguma coisa, né, as vestimentas, as coisas que precisa mesmo, pagar um alimento, um plano de saúde, né, quando pode. Então, essas coisas, quando a gente coloca o jovem para fazer um trabalho social mais próximo, a gente já começa a colocar ele em uma realidade maior,
Ele começa a entender mais sobre um pouco das questões da vida e encaminhar ele para uma fase adulta mais tranquila e mais leve também. Então é muito importante que nós, enquanto pais, enquanto tutores, enquanto professores, a gente consiga encaminhar esses jovens para um melhor caminho possível. E não existe um caminho melhor do que o caminho do Evangelho, o caminho do Cristo. É muito prazeroso, e muito gratificante quando a gente segue esse caminho e a gente sabe que lá na frente nós vamos colher frutos, que já estamos colhendo frutos, Quando a gente tem o Cristo no coração, o Evangelho do Cristo no coração, o Evangelho redivivo, junto conosco, a gente consegue ter mais força para o porvir, para aquilo que está vindo, ou para qualquer adversidade da vida. E a preparação, quando ela é mais cedo, quando a gente é mais jovem, fica mais tranquila, as coisas lá na fase adulta já começam a ficar mais leve. Então você que é pai, você que é mãe, que às vezes não está conseguindo levar o seu filho para uma mocidade espírita ou para qualquer uma das suas religiões aí, seja você qual for, para o caminho do Cristo, tente convencê-lo, tente colocar isso como uma parte do dever dele enquanto jovem, ali enquanto filho, dentro do lar. Depois, quando ele sair, que ele quiser fazer outro caminho, uma outra religião, um outro caminho, tudo bem. Mas eu tenho certeza que ali com o seu exemplo, ele vendo o quão bom é fazer o bem e seguir o bem junto com aquelas pessoas do mesmo ideal, eu tenho certeza que isso vai ajudar e vai melhorar ainda mais ele como espírito. E vai ser difícil ele sair daquele ambiente, por quê? Porque o bem é igual um fogareiro aceso no meio do ambiente. Você não precisa chegar perto do fogo, mas de longe você já sente aquele calor, Porque quando o bem se espalha, o amor se espalha, a caridade se espalha, ela conecta pessoas, Ela une pessoas, une corações que estão no mesmo ideal. E isso faz com que a continuidade do caminho seja mais leve, mais tranquila, e a pessoa também, o espírito já começa a entender o porquê que ele veio aqui. Qual que é a verdadeira missão dele aqui na Terra e qual que é o verdadeiro dever dele aqui, qual que é o nosso verdadeiro dever. Que às vezes a gente fica muito preocupado com as coisas materiais e esquece das espirituais. Às vezes a gente cobra muito dos nossos filhos o dever de casa, as notas na escola, a arrumação do quarto, mas e a parte espiritual? Será que nós estamos fazendo o nosso papel enquanto pais, enquanto tutores, enquanto professores? Será que a gente realmente está levando os nossos filhos para o caminho do Cristo, os nossos jovens para o caminho do Cristo? Então, pensemos um pouco mais sobre isso, refletimos um pouco mais sobre isso e pedimos a Jesus que abençoe todos os nossos jovens, hoje e sempre. Muito obrigado, meus queridos amigos.